Olá, bom dia a todos. E dentro de instantes, os senhores irão acompanhar a audiência pública de Finanças e Orçamento, direto aqui do plenário da Câmara Municipal de Cubatão. O presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento aqui da Câmara é o vereador Marcos Roberto Silva, o Tinho. E pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no YouTube ou no Facebook, ou então sintonizando o canal 48.2 digital, os senhores terão a oportunidade de acompanhar esta audiência pública direto do plenário da Câmara Municipal de Cubatão, ao vivo, que começa em instantes. Aguardem! Declaro, primeiro, bom dia a todos e a todas, funcionários, secretário de Finanças, vereador Guilherme e a todos presentes. Declaro aberta a presente audiência pública em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Convido para compor a mesa o vereador Guilherme dos Santos Malaquias, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, o senhor Genaldo Antônio dos Santos, secretário municipal de Finanças, e o servidor desta casa, Douglas Lisboa Nogueira, chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças. Dando início aos trabalhos desta audiência, convido o representante do Poder Executivo, o senhor Genaldo Antônio dos Santos, secretário municipal de Finanças, para a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022, que engloba os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente da Comissão de Finanças, carinhosamente nosso amigo Tinho, o vereador Tinho. Cumprimentar também o membro da comissão, o vereador Guilherme do Salão, Douglas, da parte da casa aqui da Câmara, e os demais presentes. Secretário, só um momentinho. Ô Gil, pede para o pessoal dar uma seguradinha lá, senão esse barulhinho aí vai atrapalhar aqui. Obrigado. Correto. Obrigado, presidente. Bom dia a todos novamente. Estamos aqui fazendo o nosso papel, né, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, especificamente em relação ao artigo 9, parágrafo 4 da lei, que estabelece relatórios de gestão econômica e financeira do município no terceiro quadrimestre do exercício 2022. Estaremos aí abordando a situação econômica, financeira, orçamentária e patrimonial do município, e também com relação à questão da execução orçamentária, com base na Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64. Vou falar do orçamento aprovado nesta casa, em 2002, onde nós publicamos a receita orçada do município, a receita bruta de R$ 1.145.439.782. A dedução do Fundeb. Todos sabem que o Fundeb são recursos, é o Fundo da Educação, onde a gente faz a estimativa de receita, e tem a conta retificadora, que é justamente aquela conta que a gente contribui para o fundo da educação. A conta retificadora da receita orçada é de R$ 115.149.500, tendo uma receita orçada líquida de R$ 1.030.290.232. A receita arrecadada no município foi de R$ 1.652.624,66. E aí, como a receita foi maior do que a orçada, fixada na lei orçamentária, a dedução da conta retificadora do Fundeb foi maior, na casa de R$ 138.397.000
R$1.670,92, tendo uma receita arrecadada líquida de R$1.517.674.953,74. Da receita orçamentária, na lei aprovada 29/12/2020, a lei 4103, nós fixamos as despesas para o município de Cubatão, para a prefeitura, R$840.492.758,92. Para a Câmara Municipal de Cubatão, fixamos como transferência R$51.936.000. Para a CMT, também transferência, fixamos R$15.836.523,08. E para o FUNPREV, transferência FUNPREV, complementação da massa 2 e também massa 1, R$122.025.000. Conta retificadora, como foi falado atrás, R$115.149.500, totalizando a despesa orçamentária com base na receita fixada de R$1.145.439.782. Com relação ao que foi orçado e que foi realizado em termos de empenho, aí você faz a questão da execução orçamentária, onde você não pode gastar mais do que você arrecada, e o ponto de partida da despesa, todos sabem que é a questão, que é o empenho. Na fase da despesa, o empenho é a primeira fase, que é a garantia de que aquela despesa e aquele serviço ele pode ser pago, né? Então, da despesa orçada de R$1.145.439.780, nós empenhamos R$902.284.159,17, onde vocês, por uma conta assim simples, já vislumbra um superávit orçamentário, ou seja, cumprindo as regras da boa gestão fiscal. Agora, com relação às transferências que foram fixadas na lei orçamentária, efetivamente foram realizadas da seguinte forma: para a Câmara Municipal de Cubatão, do previsto de R$51.936.000, foi repassado R$50.769.821,98. Notem que teve um complemento da receita ampliada, com base na Lei 4.201/22, onde nós repassamos um complemento de diferença da receita ampliada, repassamos a mais R$3.415.612,03. E a Câmara houve uma devolução, no final, de R$4.681.796,05, totalizando uma transferência efetiva de R$50.769.821,98. Para a CMT, do total previsto no orçamento, foi repassado, conforme a Lei 4.222/22, a mais do previsto no orçamento, R$2.400.000, totalizando uma transferência efetiva de R$18.236.523,08. Em relação ao FUNPREV, da receita fixada de transferência no orçamento aprovado no ano passado, para esse exercício, do fixado de R$122.025.000, foi repassado R$152.560.787,02. Complementamos em mais de 34 milhões e deu o total de R$152.560.787,05. Com relação à despesa com pessoal, todos sabem que a receita pessoal ela é computada com base na receita corrente líquida, que são justamente as receitas que são as receitas tributárias, as receitas patrimoniais e as transferências correntes, FPM, ICMS e por aí vai. Desse total, a receita corrente líquida de dezembro de 2022 até os 11 meses para trás, foram arrecadados no município R$1.530.000.000,
576.442,29. E foi gasto efetivamente com o pessoal R$ 305.635.943,98, totalizando um gasto com o pessoal de 19,97%. Com o ensino, a gente já é uma conta diferente, porque você vai apurar não a receita corrente líquida, mas sim a receita tributária mais transferências. No terceiro quadrimestre de 2022, que é o objeto desta audiência pública, foi arrecadado R$ 1.023.229.627,31. E foi gasto com ensino, com educação, nesse exercício, R$ 277.098.235,65, totalizando um gasto efetivo com educação de 27,08%, ou seja, acima do gasto mínimo de 25% definido pela Constituição. Saúde, a mesma base também para cálculo da saúde, também a receita tributária mais transferências, de o mesmo valor de receita apurada de R$ 1.023.229.627,31, e foi gasto com saúde, nesse período, R$ 182.886.177,41, totalizando um gasto percentual com saúde acima dos 15%, em 17,87%. Os restos a pagar, viramos exercício com R$ 201.201,94. Foram cancelados nesse período 16.1.970,18 e houveram de pagamentos de restos a pagar R$ 63.098.739,72, tendo um saldo remanescente de restos a pagar de R$ 137.602.492,04. Débitos e tesouraria de consignações, nós apenas somos guardião desses recursos, não utilizamos para despesa do município. Em consignações, R$ 414.102.965,77, e depósitos de diversas origens, R$ 43.513.841,62. Em relação aos acordos da Previdência, todos os acordos que foram firmados neste governo que iniciou em 2018, o saldo que virou para esse exercício foi de R$ 71.897.764,69. Foram amortizados até o final de dezembro de 2022, R$ 7.155.347,76, tendo um saldo ainda a pagar de R$ 64.742.416,03. Notem que a cada audiência pública esse débito com a Previdência está se reduzindo. Basicamente, esse débito com a Previdência aí diz respeito apenas aos acordos que dão cobertura à massa 3 dos aposentados, né? Todos sabem que em Cubatão nós temos a segregação de massas. A massa 1 ela não tem acordo, a massa 2 nós já quitamos todos os acordos da massa 2, e a massa 3 ainda tem esses acordos remanescentes que tem um saldo menor, e a gente não tem necessidade de quitar, porque a massa 3 ela é superavitária. Em relação aos precatórios, notem que nossos precatórios estão sendo reduzidos paulatinamente. Isso é importante, porque isso é resultado da gestão responsável do governo, que foi o saldo de janeiro de 2022, R$ 215.190.200,47, foram pagos R$ 12.331.829,48. Notem que a nossa alíquota baixou de 5 para 2,26, porque houve uma dilatação do prazo de quitação dos precatórios para 2024. Era para 2029, era até 2024 para a quitação de todos os precatórios, mas houve uma dilatação do prazo para o ano de 2029. Com isso, você alargou um pouco essa dívida e isso reduziu o nosso percentual de comprometimento do mensal dessa obrigação tão importante que está em dia no município. Nós temos outras dívidas aí que a gente está tratando, que é com Sabesp, o parcelamento da Sabesp de R$ 3.031.000,
402,91, alguns fornecedores, 119.583,28, ProSaúde, 11.304.987,19, e consolidamos agora, recentemente, o convênio de Santa Casa Sustentáveis, onde a gente teve que consolidar essa dívida aí com a Santa Casa Sustentável, de 5.157.991,91. Presidente, é isso por enquanto, estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Obrigado, secretário. Convido agora o senhor Douglas Lisboa Nogueira, chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças, para proceder à avaliação do cumprimento das metas fiscais previstas da Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante às despesas com pessoal, na forma prevista na linha A do inciso 3 do artigo 20. Bom dia a todos. Dando continuidade à exposição do relatório de gestão fiscal. Agora, com relação à nossa casa, de um orçamento original no valor de 51.936.000, atualizado para 55.451.618 reais e 3 centavos. No exercício foram empenhados 50.769.821 reais e 98 centavos e foram liquidados 40.382.331 reais e 24 centavos, ficando a empenhar 4.681.796 reais e 5 centavos. Restos a pagar foram inscritos, vieram de 2021, não processados, 4.986.775 reais e 48 centavos, foram baixados, cancelados, 4.118.392 reais e 67 centavos e foram pagos no período 868.382 reais e 81 centavos, não ficando nada para inscrição para 2023. Disponibilidade financeira. Saldo orçamentário de R$ 10.387.490,74 centavos e credores diversos R$ 209.473,71 centavos, totalizando uma disponibilidade em 31 de dezembro de 2022 de R$ 10.596.964 reais e 45 centavos. Despesa com pessoal. Para uma receita corrente líquida do ano anterior de R$ 1.124.244.934 reais e 31 centavos, fechou 2022 com uma receita líquida de R$ 1.530.576.442 reais e 29 centavos. Despesa com pessoal. No exercício anterior foi de R$ 25.816.732 reais e 44 centavos, representando 2,30 da receita corrente líquida do exercício anterior. Foi para 2022 uma despesa para uma receita corrente líquida de R$ 1.530.576.442 reais e 29 centavos. A despesa com pessoal foi de R$ 27.249.915 reais e 45 centavos, representando 1,78% da receita corrente líquida. Como vocês podem observar, houve uma redução proporcional, embora tenha havido um aumento em termos absolutos, houve uma redução em termos relativos. Era só o que nós tínhamos aí para apresentar.
Obrigado, Douglas. Dando bom dia, vereador Sérgio, agradeço pela presença. O vereador Rony estava aqui, acho que já está aí atrás, né? Dando prosseguimento, franqueio a palavra para quem dela deseja fazer uso. E, antes disso, fazer uma pergunta aqui para o secretário. Entendendo que hoje a situação financeira da cidade tem um controle, até um superávit dentro dos números apresentados. Até parabenizo o secretário pela responsabilidade de lidar com o dinheiro público e cumprir os compromissos a quem é de direito, principalmente com funcionários que passam por uma situação hoje difícil, que é até uma folga aí que possa ser dado aí até um estudo para viabilizar um aumento para o funcionário, que é isso que a Câmara também vem buscando. Mas a minha pergunta seria específica e direta, secretário, nas prestadoras de serviço, principalmente na empresa SAF ou SAFE, aonde o que me parece que a prefeitura vem mantendo seus compromissos, mas a empresa não consegue honrar os compromissos com os seus colaboradores e ainda assim nas suas rescisões, quando é o caso, e fundo de garantia e até mesmo o INSS. Eu gostaria muito que o secretário explanasse aqui para nós como que é feito o repasse, no caso específico dessa empresa, sem que haja um acompanhamento da sua quitação com os funcionários da empresa. Presidente, bom dia os nobres vereadores que chegaram agora, o Sérgio, o Alessandro, o Rony do Bar e os demais presentes. Bom, Tinho, primeiramente, a gente, enquanto gestor da despesa, a gente sempre respeita a questão da cronologia dos pagamentos. A cronologia dos pagamentos, ela tem relação direta com o processo resolvido das demais pastas. CEFIM é uma pasta meio, ela não é fim, né? Ela é importante para que as demais pastas consigam andar com tranquilidade. Então, como é que funciona? A pasta gestora, no caso aí que você citou a ser prestador, eu acho que tem contratos, eu acho, com educação, né? E com segurança pública. Eu acredito que seja com a segurança, o gestor desses contratos, que tem que fazer o quê? Acompanhamento dessas empresas em relação às suas obrigações contratuais, em relação à questão das obrigações em relação dos tributos que são devidos para a retenção para os seus trabalhadores. O processo chega em finanças, presidente, e ele é conferido, né, conforme vem das pastas gestoras. A gente faz o quê? O processo de acompanhamento, verificar se as notas emitidas estão de acordo com o contrato firmado e fazemos a liquidação. Só após a liquidação, que é o reconhecimento de que aquela nota está efetivamente de acordo com os contratos, que nós preparamos a ordem de pagamento. Então, enquanto esse processo não chega nessa esteira, digamos, de análise, finanças é o último filtro. Quando tem alguma inconsistência em relação às notas, os processos, nós apontamos isso e retornamos para as pastas gestoras para fazer o saneamento desses processos. Saneando, voltando para a gente faz a liquidação e põe na ordem cronológica para fazer os pagamentos. Então, assim, o que eu posso garantir, todos os processos que estão chegando em finanças, todos os fornecedores, eles não ficam lá em finanças parados aguardando recursos para fazer os pagamentos. Os recursos estão todos provisionados. Eu tenho uma política, em termos de gestão, de provisionar todos os recursos para todas as áreas. Né? Por exemplo, fechou o orçamento, começou o exercício, entrou a primeira receita, a gente já provisiona aqueles recursos que sei que são obrigatórios. Por exemplo, emendas parlamentares. Eu crio uma conta específica, sai do dia a dia e fica ali só para aquele objetivo. Então, eu faço provisionamentos de tudo.
provavelmente de 13º, de férias, de pagamento do servidor, pagamento de fornecedores. Então, com o aspecto financeiro, não tem nenhum problema. A questão tem que se acompanhar mais de perto a questão da execução desses contratos, né? Aí sim, quem pode melhor responder são as pastas gestoras. Eu posso garantir que hoje, lá na Cefim, no nosso departamento, não tem nenhum processo lá pronto para pagar e não está pago. O recurso, nós estamos provisionados para esses cumprimentos. Então, assim, com relação a essa questão dos atrasos, das obrigações das empresas com seus contratados, seus colaboradores, é uma relação que diz diretamente da empresa com seus contratados e a pasta gestora tem que fazer esse acompanhamento. Presidente, só um espacinho, por favor. Eu também quero pegar um gancho em cima da fala do secretário depois. É coisa rápida. Bom dia, secretário. Nós aprovamos na última sessão uma comissão especial de vereadores que a gente vai chamar essa prestadora de serviço, ao meu ver, me parece, desonesta com seus colaboradores. E eu sempre entendi, aí eu vou até colocar a saúde, que a Secretaria de Finanças ela só delibera, só faz os repasses quando é apresentada a documentação. Mediante a apresentação dessa documentação. Aí o senhor falou que é o último filtro, então esse último filtro o senhor vai, lógico, conferir as certidões. Porque como é que, eu queria entender, secretário Genaldo, como é que eles conseguem certidões se eles não recolhem INSS do colaborador, se eles não recolhem fundo de garantia de colaborador, e isso é prova aqui, né? Nós temos colaboradores da SAFE que precisaram se afastar por conta de algum problema de saúde e serem deferido o benefício por conta de não aparecer nenhum recolhimento de INSS. Temos alguns que foram mandados embora que não receberam e quando foram ver seus extratos no banco, fundo de garantia, não aparece nada. Então o senhor não tem um setor específico dentro da Secretaria do senhor que faz essa avaliação, confere, e aí o senhor me falou porque nessa comissão, acho que eu vou até convocar, eu tenho que indicar os nomes, esses vereadores que aqui estão, para fazer parte conosco nessa comissão, como consegue fazer esses repasses? E foi bom o senhor ter me falado que a responsabilidade é da educação, porque vai vir o secretário, então, da educação, já que prestam serviço para eles, e também segurança pública, já que prestam serviço para eles. Agora, eu só queria entender esse nó. Como é que é conferido isso, se não apresentam as certidões e conseguem continuar recebendo? Provavelmente, as certidões estão com prazo de validade, dentro do período que foi mencionado. Eles prestam serviço aqui há anos. Eu queria comentar justamente isso, secretário. Só pegando um gancho na palavra do vereador Alessandro, inclusive que eu gostaria de parabenizá-lo pelo seu aniversário no dia de hoje, porque não é algo que a gente venha comentando nas nossas audiências públicas, é algo que já está passando de 3 anos, secretário. Então, assim, não é possível, o senhor sabe que todo gestor de um contrato entre uma empresa que presta serviço para o município, existe algum servidor público que vai lá e chancela isso mensalmente, correto? Correto? Então, assim, infelizmente, esse servidor, senhor vereador, também precisa ser convocado, porque a gente precisa entender se o mesmo não está sendo induzido ao erro. Porque 3 anos, e aí quando o senhor fala que a sua secretaria é a pasta meio, mas a Secretaria de Finanças, o Departamento da Secretaria de Educação e da Segurança Pública não fala para vocês, essa empresa não paga, até porque eu estive falando com o diretor dessa Casa Legislativa e o mesmo falou que não irá pagar essa empresa porque ela presta serviço para essa Casa Legislativa também, até porque ela também tem cometido esse erro aqui e quando comete não se paga. Não é possível que se passaram 3, quase 4 anos e vocês não consigam ver um erro que lá na frente isso irá gerar um custo para nós, cidadãos da cidade de Cubatão. Isso é um precatório no futuro que vai ser pago por nós mesmos. Se caso vocês não entendam que está errado. Parem de pagar essa empresa. É impossível vocês continuarem pagando uma empresa que presta um desserviço para os nossos irmãos, nossas irmãs que diariamente vêm reclamar nos nossos gabinetes. Isso não é possível. Com a palavra, vereador Guilherme. Bom dia a todos, cumprimentar a mesa, senhor secretário, pessoal da DATEC aqui também presente, doutor Douglas, TV Câmara, parabenizar também o vereador Alessandro, né, pelo seu dia aí, feliz aniversário. Mas aqui, momento de trabalho, a gente não pode fugir aí do escopo, né, e acabou.
E uma das perguntas aí que eu queria falar também, indo nesse mesmo pensamento que vocês, secretário, se ocorre isso tudo que está acontecendo aqui na cidade, vocês ficam sabendo também, isso aí não é impossível não saber. E eu fiz um questionamento até para um setor da SEDUC, na parte, já que acontece isso tudo, que eles não recolhem, que está com a certidão aí e ainda aprovam, atestam um pagamento, se já foi feito alguma vez uma penalidade para eles. Porque não é possível, Ginaldo, ver todos esses meses acontecendo essa falta de respeito com os servidores, né, na parte aí, os colaboradores da SAFE e outras empresas, vamos falar assim no geral, e não ter uma punição. Porque se passa esse tempo todo e não se compreende, ó, saiu fora aqui dessa rota, porque se o munícipe erra em algum momento, ou ele acaba acontecendo aí numa parte, ele infringir algum ato aí, algum artigo, ele sofre uma penalidade. E eu não vi até hoje, uma penalidade sequer. E se teve, por favor, relate aqui, até para deixar registrado aí em ata. Obrigado. Com relação à penalidade, quem melhor pode dizer são os gestores dos contratos. Eu não posso falar pela gestão desses contratos. O que eu posso garantir é que nenhum fornecedor hoje no município de Cubatão pode dizer que está com suas contas atrasadas porque o município não paga. Porque todos os pagamentos dos nossos funcionários estão em dia. Porque, repito, a gestão fiscal e financeira da nossa pasta, ela segue um rito bem responsável em relação ao que nós empenhamos. Hoje, o município de Cubatão não faz mais nenhum tipo de pagamento, vereador Sérgio, sem empenho. Sim, mas é justamente isso, secretário. É justamente isso. É por isso a nossa preocupação. Somos sabedores que o município hoje, a questão do financeiro, até o orçamento que a gente tem aqui também, é um orçamento que causa inveja para todos os municípios da Baixada Santista. E a contrapartida disso, a gente não vê causa e efeito. O mesmo orçamento que nós temos, a gente não consegue ver isso distribuído para a nossa população, infelizmente. São obras inacabadas, é uma cidade que tem uma saúde precária, é uma cidade que se compra ar-condicionados e se esquece de cuidar da rede da primária, que é atender a capacitação da energia, são lousas digitais da ordem de 25 milhões que vão ser questionadas por esse parlamento também. Então, assim, tudo a gente precisa questionar nessa cidade, até porque tudo aqui ninguém fala de 1.000, a gente fala de milhões. O nosso questionamento, secretário, não é mediante os seus técnicos e a sua pasta da execução. A gente sabe que a execução orçamentária, aquilo que é devido, é a forma que isso então está chegando de forma errônea para que vocês paguem. As coisas chegam para que vocês façam algo que não é condizente, até porque você foge, foge aquilo que a legislação designa para que seja feito. Existe o crime de apropriação indébita previdenciária, o mesmo está previsto no artigo 168A do Código Penal, o qual consiste em deixar de repassar a Previdência Social às contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e da forma legal ou convencional. Então, se comete um crime todas as vezes que você tem uma arbitrariedade como essa. Somos sabedores que existe um erro, presidente, nessa ocasião dessa comissão, dessa audiência pública de finanças, e se comete um erro, continua se pagando errado. E não é por um mês, não é por 2 meses. O meu receio é justamente isso, secretário. É para garantir, para que o senhor tenha a garantia jurídica no futuro e não possa ser colocado dentro desse bojo também, aonde o senhor está sendo induzido ao erro. Se paga de forma errônea. Fica à vontade, senhor. Então, assim, eu repito que nós fazemos a liquidação e, quando tem divergências e apontamentos, nós retornamos os processos para as pastas de origem. Quem atesta e quem convalida os serviços prestados a contento, conforme o contrato, que tem total responsabilidade nessas informações. Então, assim, volta para a gente com as informações que nós requeremos. E eu vou falar para os senhores, às vezes os processos retornam mais de uma vez. A gente acaba sendo até chato em relação às outras pastas, né? Mas a gente procura arredondar os processos para que ele siga realmente o rito legal da coisa. Os contratos do município de Cubatão, basicamente todos os contratos, a gente faz a retenção faz caução, né?
Então, assim, é justamente uma garantia para quando, na eventualidade de algum rompimento de contrato, nós temos um saldo para justamente salvaguardar esses direitos, que são, sobretudo, dos trabalhadores. Então, nós fazemos o pagamento que tem a retenção dos tributos, né, conforme a sua característica, e também a retenção da caução, a retenção desses contratos, na fatura mensal desses contratos. E a gente vai colocando uma conta de provisão de caução, está lá, na hora que o fornecedor garantir o cumprimento do contrato em todos os seus aspectos, ele pode pedir essa devolução desse recurso. É uma garantia para que lá na frente não tenha dificuldade. Então, isso também nós estamos cumprindo à risca. Então, do ponto de vista financeiro da execução, eu tenho tranquilidade de dizer, vereador, que nós estamos fazendo realmente um papel assim, de filtro grande, e quando tem alguma divergência de informação em relação a qualquer processo, porque cada processo, cada pagamento é um processo de caixa, nós devolvemos para a pasta gestoras que faz toda a checagem e faz as suas anuências, e a gente, só após disso, a gente faz os pagamentos. Perfeito. Entendendo assim, o secretário, claro que não duvidando daquilo que Vossa Excelência está falando, na questão desse fundo que é necessário, mas o que nos preocupa, porque isso não é um fundo que será feito o pagamento imediato daquele colaborador que saiu da empresa e está aguardando para receber os seus direitos. Isso aí vai se arrastar, provavelmente justiça, e até porque Vossa Excelência vem cumprindo, pagando os precatórios à risca, né? Mesmo sendo determinação, mas se você puder e tem como fazer que com isso se arraste, com justificando em certas situações, você vem pagando isso à risca, como acabou de dizer. E a nossa preocupação é justamente essa, porque muitas dessas certidões, para você poder fazer o repasse, elas são válidas por 6 meses, algumas até 30 dias só. E aí isso, claro, longe de duvidar, ou até porque conheço a índole do secretário, e não estou dizendo que é o senhor que é o culpado que está errado, mas a gente precisa realmente levantar essa questão, como o vereador Alessandro falou, até por conta que há realmente uma irregularidade que é assim que o parlamento está entendendo. Em relação a isso, a CEFIM está à disposição para qualquer tipo de esclarecimento e de informações, estamos à disposição. Posso? Presidente. A palavra, ele pediu... É só para concluir. Só para pegar um ganchinho, parabenizá-lo, vereador, pelo seu aniversário. Parabéns, viu, vereador? Parabéns para o senhor também. Parabéns para o senhor também. Prestando bem atenção no que o senhor falou, que pagar à risca os precatórios, lógico, a gente tem que pagar e tem que ter todo um cuidado para, paralelo a isso, não criar outros. Né? Por isso que a gente precisa fazer essa discussão e entender realmente quem é o facilitador disso. Porque se a gente entender que tem um facilitador que, mesmo sem apresentar a documentação devida, é feito os repasses, a gente precisa identificar quem é. E a gente precisa criminalizar se estiver fazendo isso, facilitando. Né? Isso não pode acontecer. Agora, quero fazer só uma observação para o longo aqui da audiência, eu vou precisar me ausentar, né? Nós temos, nos últimos 2 anos aqui de sobras orçamentárias, quase 800 milhões. Não é isso? A gente não tem nenhuma política pública a contento na cidade, nenhuma. Se tiver alguém do outro lado aí, da técnica, que quiser aqui me questionar, nós não temos boas escolas, nós não temos boas estruturas de saúde, nós não temos absolutamente nada. As piores ruas que parecem a lua, né? Não cabe aqui para o secretário isso, ok. Mas... E aí, quando se fala de recurso, vem na minha cabeça, vem a imagem do seu secretário, Geraldo. Aqui é a cidade do super. Dos superávites. E agora, recentemente, um órgão, um setor dentro do Tribunal de Contas, aponta o superfaturamento de 7 milhões. E o senhor, inteligente que é, que conhece o senhor, como é que é isso? Como chega para o senhor isso? Identificar isso? O senhor é responsável por pagar. Não identificou lá alguma coisa anormal nesses contratos de transporte escolar, de um superfaturamento
apontado para um setor específico dentro do Tribunal de Contas, um superfaturamento de aproximadamente 7 milhões. Mas volto a dizer, a gente é a cidade do super. Poderia ser super homem, super gestor, super tudo, porque quando a gente fala de super, a gente entende coisas boas. Super. Aqui não, aqui é superávit, que a gente não vê resultado, e superfaturamento, que a gente, infelizmente, é manchete nos jornais. É só para a gente falar aqui, eu preciso me ausentar. Obrigado, Genaldo, sempre disposto a esclarecer. Bom. Até breve. Com a palavra, o vereador Guilherme. Obrigado, presidente. Pegando um adendo nessa situação, se o problema não é falta de dinheiro, o problema então é de competência, né? Pelo que eu estou vendo aqui. E eu gostaria agora de propor, presidente, para a gente convocar o responsável, então, sobre essa pasta, né, dessa prestação aí de serviço aí, para explicar aqui para a comissão, agora, como ele efetua esses pagamentos. Chamar agora aqui, aproveitar que a gente está aqui em audiência, para ele poder vir explicar. Mas não se sabe nem quem é, vereador. Vereador, eu sugiro até, eu não estava presente na última sessão, mas parece que foi aprovada uma comissão especial ou de inquérito, não sei qual das duas. Eu acredito que seria até melhor para a gente. Haverá convocação. A convocação para também, gente. Mas aqui, um tete-a-tete. Até pela dificuldade. Eu penso assim, um tete-a-tete aqui seria melhor. Mas... Ele ali na tribuna, secretário aqui de Finanças e nós vereadores aqui. O único problema hoje, até em cima dessa falta de organização dentro de um cronograma de trabalho, mais uma vez, o grande problema desse município é a forma com que se faz a gestão. Uma pasta não fala com a outra. Dificilmente você vai encontrar quem é a pessoa que esteja chancelando esse contrato. Então, mas aí, vereador, não assim, discordando do seu posicionamento, mas imagina, vamos ter que chamar agora o secretário de Educação, o secretário... E quem é o secretário de Educação? Secretário ou secretária? Secretário de Segurança Pública. Não sabemos onde... Para sair na foto é para tomar porrada no parlamento é a senhora que vem aqui e fica calada escrevendo, infelizmente. Em relação aos contratos, sem verificar o seguinte, porque são contratos de segurança e limpeza, não é isso? Isso. Então, precisa ver onde eles estão locados, porque se ele estiver locado na saúde, a saúde tem também parte na gestão. Se estão locados na educação, também é educação. Se estão na segurança, não precisa identificar onde eles estão locados para identificar realmente os responsáveis. Secretário, posso formalizar só uma pergunta em relação ao refis? Teremos em 2023? Sim. O senhor tem uma noção de qual o período, no segundo semestre? Nós já acabamos os estudos, né? Já fizemos a nossa proposta lá da Receita, encaminhamos o processo para o gabinete, que deu anuência, foi para o jurídico, o PG retornou com algumas sugestões de mudança no texto, coisa mais da formalidade da lei. Já saiu do meu setor, assinei esse processo ontem, por coincidência, retornando para o gabinete para conhecimento do que foi sugerido de alteração, nada demais, o conteúdo ele foi todo mantido, e ele vai agora para a Seju para a redação final, para encaminhar para esta casa. Ou seja, já está assim no forno. Tá bom. Que bom. É até uma notícia boa, até porque passados 2 anos de pandemia, tantos comerciantes, tantas empresas precisam hoje estar em dia, até porque hoje, diferente de uma empresa que presta serviço para o município que não deposita o seu fundo de garantia, senhor presidente dessa audiência pública, na iniciativa privada, quando uma empresa não está com seus impostos em dia, ela não consegue, junto às instituições financeiras, nem sequer pegar um empréstimo. E é difícil a situação do comerciante e das empresas hoje também. Por outro lado, eu também gostaria de perguntar para o senhor, referente a esse georreferenciamento que houve na cidade de Cubatão, onde se falou que foi lá um drone, o caso de algumas residências, inclusive a minha. Eu moro num sobrado germinado, onde o dimensionamento foi feito pelo dobro do que é realmente a área útil que eu tenho na minha casa. Ele dimensionou como se as 2 casas fossem uma única, e cobrou esse imposto tanto da minha casa
está cobrando como da do meu vizinho. E assim tem sido na cidade em um todo. E quando ele faz essa alteração, automaticamente a planta genérica ela teve um valor de correção e nós tivemos assim, o aumento real do nosso IPTU não foi só apenas 8%, foi bem maior que isso, porque houve um aumento no valor venal de cada imóvel. Como que a gente pode hoje, até para que o munícipe possa saber de que forma que ele pode estar indo lá e pedindo para que haja uma revisão nisso? O senhor pode me informar? Sim, senhor. A gente identificou esse erro no processamento das informações. Não foi drone, foi realmente avião pilotável. Ah, foi? Foi. Hoje a gente tem toda a cidade mapeada, todos os registros da cidade mapeada, todas as áreas, industrial, residencial, áreas de reserva florestal, áreas de preservação permanente. Então, a gente tem hoje todo o retrato da cidade que a gente não tinha. A gente está fazendo aqui as divisões para fazer realmente a cidade vai se tornar uma cidade visível. O que não era antes, hoje vai se tornar uma cidade visível. Então, só que no lançamento houve realmente essa inconsistência, nós identificamos lá atrás e não tem a menor dúvida. A gente já começou a corrigir e qualquer dificuldade que tenha, a gente está à disposição para corrigir, não tem nenhum problema. Tudo vai ser sanado. Eu acho que até já começou já. A gente já atendeu muitos contribuintes, né? A gente pode rever, eu perdi o prazo para fazer o recurso. Nesses casos, não, vereador. A gente garante, realmente, dever de ofício de fazer a correção. Uma pergunta, no mesmo assunto que o vereador Sérgio acabou de citar, a questão da taxa de lixo, que houve aquele cancelamento por conta dos valores, aquela suspensão, onde nós, vereadores, pedimos que fosse feito uma correção, até por conta da dificuldade do munícipe pagar um valor fora do limite dos seus padrões, e me parece que há dificuldade daqueles que fizeram o pagamento ser ressarcido. Gostaria muito que o secretário colocasse também como que está sendo viabilizada essa questão para ser restituída. Sim, quando foi aprovado a taxa do lixo, houve realmente uma demanda muito grande desta casa, no sentido de se fazer uma revisão dos lançamentos e rever o que foi a proposta do governo. A gente se reuniu, a gente entendeu realmente o clamor, a necessidade daquele momento, a gente respeitou realmente o clamor desta casa e da população e fizemos junto com todos uma reavaliação dos valores lançados e, inclusive, até naquele momento nós fizemos uma suspensão para tranquilizar, mas, lógico, né? A gente não suspende tributo com a palavra, assim com a lei, né? Então, como a gente fez vários estudos e ele se alargou ao longo de alguns meses, nós conseguimos só aprovar a legislação no final do exercício do ano passado, onde houve uma redução da tabela de todas as residências, e a gente também, na lei que esta casa aprovou, nos autorizou a fazer o perdão dos lançamentos, a remissão, a gente chama de remissão, na parte tributária, a remissão dos lançamentos desta taxa em relação a 2022. Ou seja, todo mundo que teve a taxa lançada no ano passado e não pagou, pode fazer o pedido de remissão até o final deste exercício. Ok? É bem flexível a possibilidade, e já tem uma adesão muito grande, abriu um canal online para fazer esse trabalho, e quem tiver de alguma dificuldade pode nos procurar para a gente orientar. Quem pagou, a gente pode fazer o que? A compensação desses valores, pode fazer a compensação desses valores ou a restituição. Muito simples, entra, faz o pedido e a gente faz a compensação ou a restituição para aqueles que já pagaram. Então, e permitindo que entre até o final do ano para pedir o perdão da taxa em relação ao exercício de 2022. Então, é bom deixar bem claro para a população que há necessidade... Sim, há necessidade de solicitar, porque os munícipes ainda têm essa dúvida. Sim. Senhor presidente dessa comissão. É importante colocar, vereador, essa fala é importante, por que há necessidade? Porque, como parecia que nós tivemos a PGE, a gente teve que fazer esse condicionante de fazer o pedido, porque aí está falando de renúncia fiscal. E renúncia fiscal tem implicações fortíssimas, né? Sim. Então, por isso que houve essa necessidade de você fazer o pedido para fazer essa remissão, não simplesmente a gente ir lá e cancelar. E também é uma oportunidade, vereador, de a gente também atualizar nossos cadastros. Perfeito. Né? Porque a gente sabe que o calcanhar de Aquiles de todos os municípios, onde eu vou, eu sinto isso, é o cadastro imobiliário.
que as pessoas mudam de lugar, né, as pessoas vão para outro lugar, as pessoas falecem, vendem suas residências, e a gente, nosso aqui, a gente não acaba, só fica sabendo depois quando há uma transmissão em relação à questão do ITBI. E a gente tem que estar sempre, permanentemente, atualizando nosso cadastro. Então, essa também é uma oportunidade, que foi uma condicionante que o jurídico nos condicionou, para que possa pedir a remissão, mas preenchendo coisa muito simples, muito objetiva, para poder pedir a remissão da taxa. A minha maior preocupação, secretária, até porque assim, eu tenho um caso em específico de uma senhorinha da rua João Pessoa, na Vila Nova. Ela tem 82 anos, só ela e o seu senhor. Os dois vivem naquela casinha lá e nem sequer sabem de que forma fazer. Eles não tiveram nem a oportunidade de pedir os 50% de desconto por serem idosos. Já tem uma idade avançada e é muito difícil, então assim, sempre dependem de alguém, jamais saberão como utilizar a rede social, entrar numa linha de computador lá e fazer essa solicitação. Então assim, aí essa é a nossa maior preocupação com os mais velhos, que têm uma certa dificuldade. A gente queria fazer, automaticamente, presidente, mas a gente foi impedido por conta do parecer do jurídico em relação à questão da renúncia. Em relação à questão dos aposentados que precisam fazer o pedido de redução do imposto, que a gente estabeleceu até o final de julho, do exercício para o ano seguinte, a gente teve que fazer isso, por quê? Porque era automático, mas a gente teve um apontamento do Ministério Público, né, no Tribunal de Contas, onde diz o seguinte, não pode ser automático, porque quem já não tem mais condição do desconto? E aí a gente abriu um processo urgente, foi em 2018, 2019, para a gente propor uma alteração na legislação para tornar obrigatório, como uma prova de vida, né, digamos assim. E aí, presidente, a gente ficou surpreso que nessa obrigação de atualizar esse direito do benefício do desconto do IPTU de 50%, a gente identificou 200 casos que não tinha mais esse enquadramento, estava tendo benefício sem ter mais enquadramento da lei. Ou seja, preocupante isso. Então, hoje, por isso que cria esse sabor de ter que pedir todo ano a redução do IPTU, mas é uma obrigação legal, né? A gente não tinha como fugir disso. E aí essa questão, o secretário, até pedir, e conste em ata, para que, dentro da sua pasta, que tenha esse aviso nas redes sociais, até porque tem muitos que não, como o vereador Sérgio falou, são idosos, não têm essa habilidade nas redes sociais, e se a possibilidade de colocar uma faixa no saguão da prefeitura dizendo que o prazo é até 31 de dezembro de 2023, que possa fazer da entrada no requerimento, fazendo o pedido, solicitando a restituição e também o desconto, o perdão e o desconto dos 50%. Perfeito. Assim, eu tenho vários memorandos encaminhados para a Secretaria de Comunicação pedindo essas campanhas, né? Eu vou reforçar esses pedidos, de fortalecer essas campanhas, no sentido de comunicar melhor a nossa população, em relação aos prazos, em relação à questão do desconto do IPTU, questão da remissão, do perdão da taxa de ilícito e, sobretudo, com relação à questão da compensação ou da repetição de indébito, né, que é a devolução do que foi pago da taxa do ano passado. Eu vou reforçar esses pedidos para que a comunicação faça uma melhor campanha de divulgação para a nossa população. Perfeito. Com a palavra o vereador Guilherme. Umas duas perguntas aqui. A gente está vendo todo esse saldo aí positivo, essas explicações. Vou ser bem objetivo. Vocês têm alguma previsão de reajuste salarial para os aposentados em 2023 e os funcionários na ativa? E uma outra pergunta, em relação até à situação dessas empresas que colaboram aí, que são nesses setores de limpeza e controle de acesso, né? Como o município é responsável e solidário pelos encargos trabalhistas e previdenciários, a inércia dele em promover a apuração não pode ser considerada prevaricação? Essas duas perguntas eu deixo. Em relação à questão do dissídio, nós recebemos uma pauta dos sindicatos, foi pautado lá no gabinete, e nós estamos aí finalizando algumas obrigações desse exercício. Estou fechando aí exercício, a agenda do tribunal, para que a gente possa aí fazer o balanço patrimonial do município.
E aí a gente ver a questão fiscal do município e discutir com o planejamento, essa questão orçamentária do planejamento, discutir com o gabinete para que a gente possa aí começar a conversar com os sindicatos e aí ver até onde o governo pode avançar nessa questão do funcionalismo, né? Com relação à questão que você colocou, eu sempre digo que é importante que a gente possa ouvir aí o gestor desses contratos para dar justificativas, né? Para saber como está sendo esse acompanhamento desses contratos, quais são as providências que vão tomar em relação às sanções, né? Se os contratos eles não estão sendo executados conforme são assinados, inclusive em relação às obrigações trabalhistas, das retenções dos tributos trabalhistas, deve ter dentro do contrato cláusulas que dizem como se proceder em relação às penalidades e às sanções. Então, isso é uma questão que vai, vereador. Eu entendo a sua preocupação, já percebi que é uma preocupação desta casa em relação à garantia dos direitos dos contratados, dos trabalhadores, né? E a prefeitura realmente, como solidária, tem que estar acompanhando mais de perto esses contratos. Você tem total convicção, você tem total certeza, fugiu a palavra. Então, você está certo em relação a essa questão desse questionamento em relação ao governo. Correto, presidente. Posso continuar? Tem um adendo até em relação ao que o secretário citou. A gente aproveita, deixa aqui para falar da Lei de Licitação 8666 de 93, o artigo 71. Assim, quando acontece, né, é disponibilizado ali a licitação, essas empresas, quando assumem, elas sabem das responsabilidades dela, assim como o executivo, prefeitura. E no artigo 71, está assim: o contrato é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato. Parágrafo 2º. A administração pública responde solidariamente com o contrato pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 31 na Lei número 8.212, de 24 de julho de 91. Então, assim, dando esse complemento à sua fala, as empresas e até o próprio executivo, quando formaliza aí essa licitação, quando abre, a empresa, quando assume também, ela já assume sabendo da responsabilidade dela, né, seus direitos e deveres, assim como também o executivo. E aí fica aqui mais um relato aí desses artigos, assim, quando acontece a licitação, a responsabilidade de cada um e o seu papel. Perfeitamente. A regra do jogo está estabelecida na lei de licitações, né? Ou seja, hoje ninguém é obrigado a prestar serviço para o município. Vem de acordo com a regra do jogo. A regra do jogo é a lei, hoje ainda em vigor, a 8.666, né, que até o final do mês ainda está em vigor, depois entra a lei nova. Realmente lá estão as regras de como vai ter que ser feita a relação contratual e tem que ser, de fato, respeitada. Tanto, é por isso que, muitas vezes, a gente tem história para contar nesse município em relação aos grandes contratos do passado que geraram precatórios, né? Então, a gente tem que estar atento a isso e precisa, realmente, as pastas que são gestoras acompanhar mais de perto e usar as ferramentas que estão nos contratos assinados entre as partes. Com a palavra, o vereador Sérgio Calçado. Secretário, mais uma vez, até pegando um gancho da fala do nosso vereador Guilherme, sabiamente colocou a questão dos servidores públicos. Hoje, o nosso limite com o servidor público está em quanto, secretário? 23%, 24%, é isso? 19%? Menos que 20%? 19,97%. Boa, hein? Secretário bom, menino bom esse menino nosso. Agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor, secretário. O senhor sabe que um time, são 11 que entram em campo. Então, o senhor, secretário, o senhor é o técnico desse time. Mas o senhor tem a sua equipe ali, está toda ali, todo mundo que vai lá e todos os dias busca esse resultado. Como é que o senhor se sente hoje, quando o senhor tem um time tão bom como aquele que ali está, e que o senhor sabe que muitos deles estão tentando concursos em outras prefeituras, em outros lugares, porque o salário que eles ganham hoje é um salário assim que não entusiasma eles a continuarem. Vamos lá, vamos dar um exemplo, eu não sei o salário de cada um. Vamos lá, um médico, por exemplo, na rede do município hoje.
Qual é o médico que vai querer trabalhar na Prefeitura Municipal de Cubatão para ganhar R$4.000 por mês, secretário? E aí líquido não recebe isso. Não chegou a hora da gente mudar e respeitar esses profissionais que ali estão? Com todo respeito, eu sei que o senhor também quer isso. Não chegou a hora da gente mudar esse jogo? Nós conseguimos chegar a um índice que, quando essa gestão assumiu, a gente sabe o valor que era, quase 54%. Então, chegou a hora da gente olhar, porque você consegue fazer com que a economia toda ela consiga girar em torno disso. Se você consegue melhorar, capitanear melhores salários, você melhora a economia local. Eu estou vendo aqui, estava pesquisando agora, 4 países do mundo que buscam pessoas que estejam indo e querem morar lá. A Austrália, alguns estados americanos, na Itália também, há lugares que buscam isso. As pessoas indo morar lá para quê? Para que ela possa melhorar a economia local. Então, muitos desses jovens que estão aí, eles vão tentar buscar e muitas vezes sair do Brasil, que a gente está tendo hoje. É isso que a gente está vendo, é muito brasileiro indo embora, rumo Estados Unidos, rumo Europa. Não chegou a hora da gente, assim, começar a entender, e até já foi motivo das nossas falas, eu tenho certeza que o senhor também se preocupa, porque o senhor é um servidor público de carreira e uma hora vai se aposentar e precisa ter uma garantia na sua vida, no seu futuro. Há a possibilidade, nesse momento, de colocar na cabeça do chefe do executivo, que é uma pessoa que acha que o dinheiro, ele tem que entender que o dinheiro, a economia que se faz, ela tem que chegar ao bem-estar das pessoas. E chegou a hora da gente melhorar isso. Chegou a hora da gente cuidar melhor dos nossos servidores, das condições. Basta você entender, mesmo fazendo oposição a esse governo que aí está e respeitando a sua pessoa, destinei emenda impositiva esse ano para atender a sua secretaria lá. Por quê? Porque o prefeito municipal não se preocupa em melhorar a condição de vida dos servidores que lá estão. E eu, graças a Deus, como o dinheiro não demanda desse vereador, e sim para a melhoria da condição de vida de todos aqueles que estão e da população de Cubatão, destinei emendas impositivas para melhorar a condição dos servidores que lá estão. Então, nada mais justo hoje do que perguntar para o senhor, não há possibilidade de melhorar essa base salarial tão ruim que o servidor público da cidade de Cubatão recebe hoje? Vereador, eu enquanto estou aqui, secretário, preciso separar o lado pessoal, que eu sou servidor de carreira há mais de 20 anos, sou da área tributária, entrei no concurso de 99, então venho labutando desde lá para cá. Então preciso separar os dois personagens aqui, né? O meu papel nesse momento aqui é fazer uma gestão fiscal eficiente, que a gente tem conseguido. Agora a gente está começando a soltar um pouco mais de orçamento, porque justamente a gente tinha que segurar para estancar o endividamento do município. E a gente conseguiu estancar esse endividamento do município, porque quando você faz um orçamento superestimado, você gasta sem ter, depois tem que pagar a conta, né? Então, tanto é que esse ano a gente já soltou um pouco mais de orçamento para 1,7, né? O orçamento ficou, ao longo desses últimos 3 anos, em torno de 901 bi, e esse exercício nós já soltamos um pouco mais para 1,7, porque a gente estava um pouco temerário por conta da questão da pandemia, a gente não sabia como é que se comportar a economia. Mas, passado essa página triste que nós passamos todos juntos e sofremos com as incertezas, agora nós vislumbramos que nos próximos orçamentos a gente possa soltar um pouco mais do nosso orçamento, que já foi um orçamento, comparativamente aos outros municípios, foi um orçamento bem parecido com os outros municípios. Eu dou não, bem parecido, no sentido de nominal, né? Quando eu fazia alguns estudos há muitos anos atrás, 10, 20 anos atrás, 15 anos atrás, e o nosso orçamento, o orçamento de Santos, nossa vizinha aqui, era 1,5 vezes nosso orçamento. Hoje o de Santos está quase 5 bi, a gente está 1,7, apesar de que nós estamos soltando mais. Então, por conta disso... Mas a nossa população... Desculpa, secretário, mas essa linha de raciocínio, Santos tem quase 500 mil de habitantes, Cubatão tem pouco mais de 130 mil. Proporcionalmente, a gente tem uma arrecadação muito maior que qualquer cidade da Baixada Santista. Eu estou falando do ponto de vista nominal, você está certo, a nossa renda per capita é alta. É alta. Né? Mas assim, estou falando do ponto de vista nominal, quando eu fiz os estudos, o orçamento de Santos era 1,5 vezes só o nosso orçamento. Ou seja, o nosso orçamento já era gigante lá atrás. E ele veio perdendo, do ponto de vista nominal, ao longo do tempo. E quando você faz uma análise real, descontando a inflação, Cubatão foi a cidade que menos cresceu nos últimos 10, 15 anos, em termos de receita. Estou falando de receita. Tá? Ainda é uma receita alta quando você faz a comparação com a sua população.
Então, por conta disso, para voltar à pergunta original, em relação à questão, então, agora eu consigo ter um pouco mais de perspectiva do ponto de vista da macroeconomia, do ponto de vista dos fundamentos da economia, de que eu posso soltar um pouco mais o orçamento para justamente garantir as políticas públicas. Em relação ao servidor público, eu vou apresentar para o governo os números reais que não são mais, não sei se foi também, não posso afirmar, não são mais maquiados. Até porque nós temos os meios de transparência, o balanço do município, as publicações, o quadrimestre, está tudo aí, claro, para os senhores investigar com mais clareza, buscando, porque é um assunto muito técnico, né? Você precisa conversar com contadores e com o comércio para entender as nuances que tem um orçamento público e também os seus balanços, e aí entender realmente onde estão os recursos. Mas vou colocar para o governo a questão fiscal, do equilíbrio fiscal, a questão da contenção do endividamento do município. Hoje o município tem uma capacidade de endividamento muito alta, então assim, se eu quiser fazer hoje um empréstimo, um financiamento do Finisa, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, eu posso buscar 200, 300 milhões com facilidade, eu tenho solvência para fazer esses pagamentos. Vou mostrar para eles os números, para o prefeito, para o planejamento, para o gabinete, e aí, dentro de uma discussão com as demais pastas, ver qual a margem que dá para cuidar desse assunto do servidor, que também envolve também a questão estrutural. Eu estou preparando agora um processo para fazer uma contratação mobiliária, para mobiliar todos os departamentos que a gente precisa fazer isso, que há muito tempo nós não fazemos, estamos agora começando a pensar em fazer isso agora, tá? Dar uma melhor condição para os servidores, que nós somos sensíveis a isso também. Secretário, não se esqueça, desculpa, é só para dar continuidade na minha raciocínio. Tranquilo, você ia falar para ser mais Não se esqueça que a gente está entrando no 7º ano da gestão Ademário, e o ano que vem o senhor tem que a destinação do orçamento 2023 para 2024, 2024 para 2025. Não se esqueça disso, sempre vereador Toninho. E então a gente não pode esquecer disso, secretário. Nós temos aí mais 2 orçamentos para ser encaminhado para essa Casa Legislativa, e a necessidade se faz hoje. O que a gente tem que entender é que estancar essa dor que eles sentem, a gente tem que fazer isso para ontem. Então, quando o senhor coloca sabiamente a questão orçamentária, os números não enganam, secretário, como o senhor bem deixou claro. O problema todo é o senhor conseguir, o senhor acha que o senhor consegue colocar na cabeça do prefeito municipal, mais uma vez, que gasta tão mal os nossos recursos, porque eu não consigo entender. Eu preciso fazer um relato, presidente dessa comissão. Existe uma rua no 31 de março, ao lado da UBS do 31 de março. E a rua Antônio Simões de Almeida, que é a rua do 31 que corta o 31 de março, toda ela é o fluxo. A Avenida Henri Bode é a entrada da cidade, saída da cidade. E aí, eles estão fazendo a pavimentação justamente de uma ruazinha que não passa 10 carros por dia, que é um conchavo político, ao custo absurdo, que poderia fazer algo que daria uma demanda muito maior para a nossa população. Então, assim, secretário, eu sei que não depende do senhor e também não é o motivo dessa audiência pública, mas todas as vezes que se gasta mal, se gasta mais uma vez. E a gente vai passar mais um ano, aí, como eu falei para o senhor, existe o ano de 2023 para 2024, orçamento de 2024 para 2025. É amanhã, já é amanhã. Se nós não dermos a resposta hoje, se o governo desse prefeito que aí está continuar virando as costas para o servidor público, para a população, já era, secretário. Já era, está passando o tempo. A nossa cidade não pode se permitir mais hoje. Os servidores, a gente, mais uma vez, eu volto a reiterar, os servidores do Executivo hoje estão saindo. Nós não temos mais médicos, nós não temos mais profissionais. Se não houver um estímulo do financeiro, já era. Nós vamos perder os nossos profissionais. E aí, a dificuldade para se criar uma equipe de trabalho, o senhor sabe como é difícil. O senhor tem essa equipe coesa que o senhor tem hoje, assim é na área da saúde, assim é na área da educação. São mais de 300 professores afastados, vereador Tinho, porque estão ficando doentes. Eles escolhem que conta vão pagar no mês. Se eu pagar a luz, eu não pago a água. Se eu pagar a água e a luz, eu não pago o meu apartamento, está financiado, não pago o carro. E aí? Como que a gente vai fazer com isso? É difícil. Só assim, sei que não é objeto da audiência, mas assim, respeitando a sua fala, colocar o seguinte, cumprimentar o vereador Toninho também, que tem presente aqui.
Assim, em relação àquela obra lá, do final da R-Borden, ali não tem recurso público, né? Não estou falando daquela objeto... não é aquela não. Aquela ali, aquela dali é um TAC. 31 de março, é no pavimentação. É pavimentação, é sextavado, não é aquela lá não, secretário. Ah, tá, desculpe, eu pensei que fosse aquilo. Não, aquela lá a gente sabe que o prefeito está fazendo uma propaganda de algo que é um TAC, aquilo ali, né? Foi um trinque assinado em função do estudo de impacto de vizinhança em relação à atividade das empresas. Sim. E foi fruto disso. Tá bom. Secretário, até como presidente da comissão, até para a gente endossar a proposta do sindicato, eu vou oficializar o secretário através da comissão para que o senhor manda esse estudo para a gente poder dialogar em parceria com o prefeito, para que a gente veja a possibilidade de estar dando esse aumento tão esperado aí por todo funcionário público. Agradecer a presença do ex-vereador Toninho e abrir a palavra, acho que o Júnior queria falar, mas ele acho que desistiu. Ex-vereador Toninho, por favor. Bom dia a todos. Obrigado, presidente. Vereador Tinho, muito obrigado. Vereador Guilherme, prazer estar aqui novamente com vocês. O vereador Sérgio, meu amigo, que trabalhou conosco aqui, né? Sejam grande parceiro. Nosso secretário de Finanças, Genaldo, meu amigo. Uma honra estar aqui mais uma vez nessa casa aqui e ter a oportunidade de comentar sobre a parte orçamentária do município de Cubatão. E aquele cara ali que é o que cuida aqui do dinheiro da Câmara Municipal, é o responsável, né, que é uma pessoa gente boa pra caramba, que sempre nos tratou muito bem aqui. Eu desejo muito boa sorte aí para todos aí. Geraldo, obrigado pela oportunidade, viu, vereador, de estar falando aqui. Eu só queria fazer algumas perguntas para o Geraldo, oportunas, porque o vereador Sérgio colocou muito claro aqui em relação aos gastos, como está sendo feito da municipalidade, como está sendo gasto o dia a dia, né? Essa parte de falta de planejamento, de diálogo com a população, tanto na área da saúde, na área da educação. Mas tem duas coisas, secretário, que a Vossa Excelência é o que monitora, é o que organiza a parte financeira da cidade de Cubatão. O contrato lá da Beira-Mar, ele era de 27 milhões. E esse contrato, era para ter iniciado a obra lá, vereador Guilherme, em 2019, em conjunto com justamente o PIER, falado PIER do Jardim Casqueiro, onde o governo municipal falou que ia ser a mudança do Jardim Casqueiro. Porém, agora não se fez nada, até agora, vereador Tinho, na Beira-Mar, e agora fizeram um manejamento de aumento desse contrato de 60%, ou seja, esse valor ele vai de 27 milhões, vereador Guilherme, ele vai agora para 44 milhões. 44 milhões, ou seja, o dinheiro da população não deveria ter sido encerrado esse contrato, porque ele não foi concluído, do meu ponto de vista macro, até falando da Lei 8666, que teria que reavaliar, eu acho que o aumento não deveria ser esse valor, se eu não me engano, entre 10% a 20% no máximo, que seria um ajuste, eu acredito, pode ser que eu esteja enganado também, mas 60%, Genaldo, eu achei um valor muito alto, né? E onde também aqui eu quero parabenizar também o vereador Roxinho, que está indagando aqui, entrando até com pedido de cassação contra o prefeito, por esse aumento absurdo do reajuste aí do contrato do transporte escolar, né? Que esse contrato aí ele foi um valor absurdo. E aí quando eu pergunto, Genaldo, para você, porque você é a pessoa responsável para falar, ô prefeito, do meu ponto de vista, né? Não sei como é que funciona aí, desculpa, mas eu tenho que indagar porque fui questionado e eu tenho que colocar aqui na audiência. Ele não é orientado, o prefeito municipal, com esse abuso de poder, de gastar o dinheiro público da forma que ele gasta, sem utilizar a lei de licitação, sem utilizar a lei, a orientação do pessoal da Procuradoria-Geral do município? Ele não tem esse diálogo, inclusive, essa é uma das perguntas,
E a outra situação, Sérgio, eu quero colocar aqui, o Sérgio falou o negócio da saúde, Tinho e Guilherme. O que acontece? Nós temos um contrato aí vigente, contratação de técnicos, enfermeiros e médicos, vigente, mas o prefeito não contrata os tais. E aí, o nosso déficit maior em cima da saúde. E quanto à população, não é uma pergunta para o Geraldo, mas eu queria, só para concluir, a fala do Sérgio, que sabiamente colocou em relação à situação da cidade aí. A minha pergunta, Geraldo, é até em cima do que o Sérgio falou, como que o governo municipal se gasta tanto, mas não se faz o que é necessário para a população que necessita tanto? Essa é a minha pergunta, muito obrigado pela... Toninho, bom dia, Toninho. Importante, né, que o parlamento abra espaço para que a população possa se manifestar. Toninho foi parlamentar desta casa, então também tem a voz do povo. Em relação à questão dos contratos, em relação à questão de aumento dos contratos, aditamento dos contratos, eles têm que passar majoritariamente pela avaliação da nossa procuradoria, né, que vai dar e analisar os pedidos e dar a base legal para que ele possa tomar uma decisão. Não tem como ser diferente. Não, se tiver base legal, tiver de acordo com a lei de licitações e tiver comprovado no período houve uma desidratação do contrato, a procuradoria vai se manifestar dizendo até onde pode ir em relação a esse tipo de aditamento contratual, o percentual ou até de prazo. Então, é uma questão que eu não tenho informações, porque não passa por mim essa questão em relação a qualquer tipo de aumento de contrato, em relação a qualquer tipo de dilatação de prazo ou de valores, e passa justamente pela parte técnica, para o setor, no caso aí, setor de acho que obras, gabinete e procuradoria. Tem que estar nessa trinca aí para ter as bases legais, comprovando legalmente até onde o governo vai assumir esse tipo de qualquer aumento de contrato. Não tem como ser diferente, tem que passar por aí. Então, nesse campo aí, imagino que siga esse rito normal e tenho certeza que vai seguir. Em relação à parte aí do PIA que você colocou, até onde eu tenho conhecimento... PIA não, da Beira-Mar. Beira-Mar, até onde nós temos conhecimento, porque a gente está ali, a gente ouve os secretários conversando, agora vai ser a segunda etapa da Beira-Mar, informações, parte que vale da pracinha onde era do Jorge Barbosa, né? Ali, comecinho até o João Belão, aquela praça do João Belão, né? João Bolão, né? João Bolão. Diz que essa é a segunda etapa daquela revitalização daquela parte, que a primeira parte foi o PIA e a segunda parte é isso. Então, essa é uma parte que é muito específica lá do setor de execução, né? Então, é isso que eu poderia falar em relação a esses dois assuntos aí. Claro que a gente sabe que muitas das perguntas acabam sendo feita para você, Genaldo, e até porque você é o que faz a execução dos pagamentos, né? Mas não se tratando especificamente, né? Porque depende de outras secretarias, por isso o vereador Guilherme tinha falado da questão de convocar, e aí, através da SEV, vereador Sérgio, vamos estar convocando, né? As pastas que fazem também parte dessa situação, Toninho, como você também acabou de citar, né? A Secretaria de Obra precisa dar o aval para que ele possa pagar. Então, será uma das pastas principais para que a gente possa estar fazendo também a convocação para esclarecimento. Eu acho que o Júnior queria falar. Júnior, por favor. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, vereadores, bom dia, secretário, funcionários aqui presentes. Ô, Geraldo, quando você falou sobre a questão de precatórios, uma coisa que me chamou a atenção foi, não na tua prestação, mas eu já olhei a relação de credores de precatórios e as listas da prefeitura, ela se mistura com a da CMT. Se existe algum estudo, porque eu entendo que a CMT tem uma personalidade própria, jurídica própria, ela tem deveria ter duas listas de pagamento de precatório. E essa divisão ia facilitar o quê? Que os servidores, que a maioria são dívidas
trabalhistas dos servidores, poderia facilitar o pagamento, porque ela entra numa ordem cronológica e tem, às vezes, grandes credores que seguram toda a lista. Se tem algum estudo na prefeitura, da possibilidade de desmembrar, que eu acho que é o mais correto, eu, na minha opinião jurídica, né, da Taveira, estar incluído as devedores da CMT como na lista de precatórios da prefeitura, não é como se fosse colocar os precatórios da Câmara na relação dos precatórios da prefeitura. Então, se existe algum estudo, alguma possibilidade técnica de viabilizar isso para facilitar que os servidores da CMT recebam e não ficam presos na ordem cronológica de grandes credores. Perfeito, Júnior. Eu vou conversar com o Procurador-Geral do município, que é o superior da parte de precatórios, para a gente identificar essas informações, para ver se a gente consegue... A sua sugestão é que a gente separe esses precatórios. Acho que a sugestão do próprio tribunal, que eu tenho visto algumas decisões nesse sentido, porque há personalidade jurídica própria. Então, você olhando os credores da CMT, são basicamente servidores. Alimentares, né? Então, e essa relação de ordem cronológica acaba segurando. Então, seria uma forma de agilizar o pagamento dos servidores dos precatórios. Uma outra autarquia, né? Sim, Júnior, eu anotei aqui, eu vou conversar com o Dr. Gilberto e o Gerinaldo, que é o diretor de precatórios, para a gente tentar identificar isso e propor algum estudo para fazer essa cisão. Outra questão seria, em razão de tudo que foi falado aí com referência à questão da SAF, você explicou a questão do que o ponto final é feito pagamento. Se depois de feito o pagamento, se você chegou ao seu conhecimento de forma formal ou informal, que essas empresas têm essa dívida social com os trabalhadores, se em algum momento você despachou algum processo de pagamento para a auditoria, que é quem compete justamente fiscalizar se existe, se está regular aquela certidão, porque essa informação impessoal, às vezes não está nos autos, mas chega a todos os ouvidos que não está sendo recolhido. Se em algum momento, algum processo de pagamento, após o pagamento, ele foi encaminhado para a auditoria sobre esse contrato. Não foi solicitado essa providência, até porque quando o processo vai para a gente, tem todas as digitais dos seus gestores, em relação à questão das informações que voltam para preencher os requisitos de pagamento. Não foi encaminhado nenhum para a auditoria. Então, após o pagamento, ele é arquivado? Documento de caixa, né? Tá. Ele é motivado quando se pede informações, aí a gente tira ele porque vira documento de caixa. Como sugestão, secretário, eu acho que em razão do que foi falado aqui, todos os membros, acho que os próximos processos de pagamento, alguns, que o senhor determina o pagamento, depois, de ofício, encaminha a auditoria para levantamento e conferência em razão das diversas informações que veio ao conhecimento do senhor através da audiência de hoje. Correto. Até porque, fazendo um adendo... Só isso só, obrigado. Obrigado, Júnior. Fazendo um adendo na fala do doutor, pediria cópias até sobre essa questão, mas aí como não foi enviado nenhum tipo de documento questionando algo do tipo, formalizando, fica difícil, né? Porque aqui fica uma conversa informal. Então, que nunca foi questionado isso, parece que também nunca acendeu-se um alerta ou se preocupou com essa população que ali colabora e trabalha, né? Porque quando bate o cartão no horário errado é descontado um absurdo, né? As pessoas já não recebem bem. Então, assim, que repasse é esse? Nunca foi questionado, está tudo bem e segue-se. Quantos meses está se levando isso? E nunca foi formalizado nenhum tipo de documento, de ofício ou memorando, algo do tipo. A maior das utopias do mundo é viver num mundo... Desculpa até o desabafo, porque eu gosto muito de falar com o coração. A maior utopia que eu pensei, quando um dia pensei em entrar no parlamento, sabe, vereador, ex-vereador Toninho, sempre vereador, eu imaginava que, numa audiência pública como essa, no melhor dos mundos, nós teríamos vários secretários de várias pastas hoje para poder estar ajudando o nosso secretário para que houvesse uma interlocução entre todos. E o que a gente ouve hoje, assim, infelizmente, quando há uma audiência pública da saúde, aí sempre há uma prorrogação de ideias. E, infelizmente, o tempo está passando. E o bem comum de quando você é servidor, como eu estou hoje, é de servir as pessoas. E o tempo está passando, vereador Tinho. E, infelizmente, a gente vai chegar num momento que a política hoje... Por que tantas pessoas se envergonham de estar como vereador, de estar na política? Porque isso cansa. É cansativo demais.
o bem comum é a gente atender bem a população. E, infelizmente, hoje, parece que o bem comum é o eu. E as pessoas esquecem que existe uma cidade por em torno disso, existem pessoas. Então, a minha maior vergonha hoje é de estar há quase 7 anos e sem entender de verdade até onde nós podemos fazer o melhor para as pessoas. Porque a gente fala de uma cidade bilionária que nada acontece a contento. A gente fala de uma cidade bilionária que paga mal para o seu servidor. A gente fala de uma cidade bilionária que o prefeito está sendo acusado agora de algo em torno de 7 milhões de reais. De um prefeito que está sendo investigado pela Polícia Federal. A gente fala de uma cidade que não evolui. A gente fala de uma cidade que construiu, através de uma... O senhor ainda estava aqui como vereador, o quarteirão da saúde. E onde lá foi construído pela Faculdade de Medicina, e hoje, passem lá, senhores, para que haja lá hoje o AME, os caras estão revestindo, e falam em ampliação, ao custo de R$ 9.109.000. Gente, é 9 milhões para revestir algo que já está pronto, que deixaram depredar o tempo todo e agora se faz tudo de novo. De uma farmácia 24 horas, que já tem mais de 1 ano que os contêineres estão lá, 2 anos, e nada sai do papel, secretário. Então, assim, o que mais me cansa hoje é de fazer parte de algo que eu acreditei no início desse governo. Acreditei, o senhor sabe disso. Acreditei, dei oportunidade para que o governo Ademário desse certo, mas hoje é fadado ao insucesso. E mais, essa semana, por 6 vezes, 6 pessoas que eu encontrei na rua, ando muito na rua, elas falaram, eu sinto falta do último governo que por aqui passou. Olha que ponto chegou. Eu sinto falta do último governo que passou nessa cidade. Então, assim, chegar em pleno século XXI, 2023, 7º ano chegando no parlamento, e não ver nada avançar de forma positiva é muito cansativo, cara. É muito, assim, é muito desgastante, porque eu luto para que haja uma política social que realmente venha trazer o resultado. Infelizmente, presidente dessa comissão, nós iremos patinar, e o ano que vem, se Deus quiser, a Deus permitir que haja um novo prefeito que consiga dialogar com a comunidade, que consiga dialogar com os servidores públicos, daí em diante nós demoraremos pelo menos 20 anos para começar a ter a cidade que um dia nós sonhamos, porque hoje o que nós fazemos com a nossa classe média, com as pessoas que aqui moram, é expulsá-las todo dia de Cubatão para Praia Grande, expulsá-las para Santos, é só isso. Vamos não desistir nunca, vereador Sérgio, de ter fé sempre que dias melhores virão, né? E, claro que tem muitas perguntas para perguntar para o secretário de Finanças. O horário está meio apertado, que temos compromisso, todo mundo temos compromisso. Para ser bem rápido e objetivo, que cada um faça a sua pergunta direta, né? Rápido, com resposta bem objetiva, para que a gente possa encerrar aí essa audiência. Aí vamos começar pelo vereador Sérgio, que já Toninho. O secretário, eu fico aqui ouvindo até o Sérgio, às vezes eu assisto a sessão e eu fico tão assim preocupado, né? Desculpa estar indagando o senhor novamente. Qual o problema disso tudo? O que é a Secretaria de Finanças? A Secretaria de Finanças é dali que sai o dinheiro para poder fazer os pagamentos. Foi falado aqui agora no plenário, através do doutor, que a Secretaria de Finanças deveria fiscalizar os pagamentos para tais empresas, que aí existe, que até tem negatividade no INSS, não tem as suas certidões, né? E tem tantas pessoas contratadas hoje no município de Cubatão que estão passando fome, estão trabalhando e passando fome, e em nenhum momento, vereador Sérgio, o governo municipal se posiciona a favor desse grupo. Nenhum momento, né? Eu quero aproveitar o momento que o doutor acabou falando um negócio muito coerente, porque tem pessoas passando fome de verdade. Aonde que entra de fato a secretaria? Sei que o RH de vocês está com um déficit muito alto. Onde que entra aí o secretário de Finanças, né, que eu até queria, se for possível, colocar na ata aí, Tinho, que também que o Sérgio acabou de falar.
convocar o pessoal da Procuradoria, convocar o pessoal de obras, convocar o pessoal de manutenção, para ajudar o secretário, porque às vezes nós estamos aqui falando tanto com o secretário, Guilherme, e na verdade ele não tem resposta para tudo. Porque também até a Secretaria de Saúde também precisa de feedback das outras secretarias e o governo não manda os outros secretários aqui. Até que ponto, Genaldo, que a Secretaria de Finanças de fato vai falar ao prefeito? Espera aí, nós estamos pagando de um jeito meio... Fala e paga. Até que ponto que vocês vão começar... para tudo, vamos nos organizar, não é assim, prefeito? Se eu tenho aliança com a empresa A, se tem aliança com a empresa B, se tem aliança com a empresa C, aí já é uma outra questão, mas os pagamentos têm que ser feitos da forma para a empresa que realmente tem as certidões normalizadas, para que o funcionário receba de fato. O Guilherme acabou de falar ali agora, tem pessoas quando falta um dia, a empresa consegue descontar. Mas quando a pessoa trabalha, a pessoa não consegue pagar. Né? Então, até que ponto que o Secretaria de Finanças, eu cheguei tarde, eu peço desculpas, né? E eu quero aproveitar o momento que o doutor acabou de falando ali no plenário ali, e a resposta do senhor. Primeiro eu quero pedir desculpas que eu não falei o nome do Douglas. Douglas, né? Peço desculpas aí. O Douglas é um grande amigo nosso aí, que é responsável pela finança aqui da Câmara. Obrigado. Sim, primeiramente, os processos eles são feitos, são apurados, são checados conforme os contratos vigentes. Então, não tem pagamento feito de qualquer jeito lá. Isso é tranquilo. Eu confio muito na minha equipe, não tenho nada o que acrescentar na minha equipe, pelo contrário. Tanto é que muitos processos demoram a ser liquidados, porque justamente nós apontamos algumas coisas que precisam ser corrigidas e voltam para as unidades gestoras. Quem tem que estar respondendo em relação à questão dos contratos são os gestores dos contratos, que eles autorizam o pagamento, atestam as notas fiscais, que estão de acordo com os serviços que foram contratados. Finanças não tem, nesse momento, digital nesse processo. O digital é no final, quando o processo chega para a gente analisa. O meu pessoal tem todos os contratos, tudo lá na tela. Analisa as cláusulas contratuais e, em cima dessas cláusulas contratuais, faz os respectivos pagamentos. E quando tem alguma questão que não está preenchendo os requisitos, retorna para a unidade quantas vezes forem necessárias. Não temos nem dúvida, Genaldo, da sua... Presidente, mas no contrato, lá nas cláusulas, eu já li vários contratos, eles falam em receitidões. Eu tenho certeza que a sua equipe é pessoas capacitadas. Tenho certeza disso, não estou julgando a sua equipe. É que tu chegou atrasado, Toninho, nós colocamos isso no começo da audiência. Isso foi uma das questões que nos preocupa até por conta da questão da SAF, né? Ou seja, sei lá. E a gente não tem dúvida, né, da índole do secretário, com toda a sua equipe, né, seus funcionários que lá estão, e até porque a gente conhece e acompanha todos os dias. Mas realmente precisamos aqui, foi aprovado uma comissão na sessão, né, na terça-feira, justamente para que a gente chame as pessoas responsáveis, como o próprio secretário falou, os gestores, né, dessas pastas, para que a gente consiga maiores explicações. Para encerrar, então... Obrigado, presidente. Obrigado, Genaldo. Para encerrar, o vereador Guilherme. Ok, obrigado, presidente. Para encerrar aqui os assuntos, deixar também um questionamento, e a gente vale lembrar aí da utilização do fundo blindado, toda aquela discussão. Mesmo com a necessidade aí da utilização do fundo blindado, mesmo com o cenário positivo de superávit aí do orçamento, qual foi a necessidade de utilizar o fundo? Essa matéria foi discutida no segundo semestre do ano passado, né? O governo queria uma autorização de alguns meses para fazer essa utilização, teve parecer do Ministério da Previdência e também da Fundação Getúlio Vargas. E aí se revelou uma situação onde criou uma tensão, né, com o parlamento, com a comunidade, e o governo reviu o seu pensamento, e hoje nós estamos,
O orçamento aprovado nesse exercício, ele contempla o que foi solicitado pela Previdência. Ano passado, o orçamento foi colocado 122 milhões no orçamento e nós transferimos para a massa 2 158 milhões, acho que está aqui no relatório. Então, assim, foi justamente o complemento para fechar aquele exercício. Então, nesse exercício, vereador, toda a parte orçamentária da despesa da Previdência está contemplada no orçamento. Ou seja, essa perspectiva em relação à questão que você colocou em relação ao fundo, o governo hoje não existirá, né? Vai até dezembro. Não tem esse pensamento, e se tiver alguma necessidade de complementação de recursos, nós faremos de acordo com o nosso próprio orçamento, garantindo, sem nenhum sobressalto, esses repasses dessa questão da massa 2, que continua sendo ainda um calcanhar de Aquiles, que a gente tem que garantir esse complemento mensal para garantir o pagamento dos aposentados e pensionistas da massa 2, né, que é a massa que realmente ela é deficitária, né? Então, quanto a isso, garantir que esse orçamento contempla já os recursos que a Caixa solicitou na feitura do orçamento do ano passado. Que bom. Bom, essa presidência... E qual foi o superávit de 2022? A gente ainda não fechou o balanço patrimonial. Nós temos para ter esse mês para fechar o balanço, conforme a legislação, nós temos até esse mês para fechar o balanço patrimonial. Eu só posso falar em superávit ou déficit quando eu publicar o balanço patrimonial. Por enquanto, não tenho como falar, porque quando publicar, todos terão conhecimento do qual vai ser o resultado do balanço, né? Se superavitário ou se deficitário. Bom, essa presidência agradece a presença de todos que atenderam a presente convocação. Esclareço que os relatórios apresentados nesta audiência receberão parecer técnico da Comissão de Finanças e Orçamento e encaminhados na forma da lei. Declaro assim encerrados os trabalhos da presente audiência. Muito obrigado a todos, que tenham um bom dia. A audiência pública de finanças e orçamentos terminou aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Eu converso agora com o vereador Marcos Roberto Silva, o vereador Tinho, que é o presidente da Comissão Permanente da Câmara Municipal. Vereador, vários assuntos, né? Números e mais números, finanças, a gente sabe que é assim, precisaria de muito tempo para a gente falar. Mais uma pergunta para o senhor, que falou-se bastante aqui com relação às prestadoras de serviço relacionados à Prefeitura. Qual é o seu posicionamento e como é que o senhor sai desta audiência pública de finanças, mais uma vez com a presença do secretário? Bom dia ao senhor. Bom dia, Washington, a todos que estão nos acompanhando. Audiência importante, né? Onde o secretário de Finanças, o Genaldo, fez aqui suas apresentações, apresentou os seus números, e o que nos tranquiliza é o equilíbrio que essa secretaria conseguiu aí ao longo desses anos aí, com as contas da Prefeitura, em honrar os seus compromissos. Mas o Parlamento tem uma preocupação, por outro lado, na questão das prestadoras de serviço, né? Em honrar seus compromissos com os funcionários, na questão de rescisão de contrato, na dispensa de alguns colaboradores, que façam com que os mesmos recebam os seus direitos
direito, né? E aí essa cobrança foi prioritária hoje na discussão, e o secretário Genaldo nos explicou, e aonde convocaremos os gestores dessas pastas, onde atua esses colaboradores, para que a gente consiga aí tentar resolver essa questão. É a prestação de contas para o Legislativo e, consequentemente, a população, não é? Claro, é importante, né? Essa é uma pasta de extrema importância, até por conta do orçamento, né, robusto que tem a nossa cidade, e assim a população também nos cobra. E inclusive, junto com os colaboradores que prestam serviço à Prefeitura. Então, é nossa obrigação, como fiscalizadores, passar aquilo que acontece também com as finanças da nossa cidade. Um abraço e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço. Muito bem, está aí a participação do vereador Marcos Roberto Silva, o vereador Tinho, que é o presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal. E agora eu converso com o secretário de Finanças, Genaldo dos Santos, que mais uma vez esteve presente, prestando esclarecimentos com relação às finanças da cidade. Eu conversava com o vereador Tinho e falava, haja números, nós já falamos sobre isso, não é, secretário? Agora, uma coisa que nos chamou bastante atenção, o vereador Tinho acabou de falar, foi com relação à prestadora de serviços, mas eu pergunto ao senhor, que foi colocado nesta audiência também, reajuste salarial aos servidores, o senhor falou, eu gostaria que o senhor repetisse à população. Bom dia ao senhor, muito obrigado mais uma vez pela atenção. Bom dia, Washington, bom dia, amigos da Câmara, foi um prazer realmente estar aqui novamente prestando contas para a população, para esta casa, para o Parlamento, e dizer que é a nossa obrigação, nós estamos cumprindo o nosso papel, né, com equilíbrio, mostrando realmente que a gestão fiscal está realmente tendo muita responsabilidade, com transparência. O princípio básico da gestão pública financeira é você não gastar mais do que você arrecada. Isso, estamos cumprindo fielmente esse papel, para que a gente possa não deixar mais dívida. Pelo contrário, pagar todas as dívidas e tornar a cidade mais equilibrada para o futuro, né, para os nossos investimentos. Em relação à pauta do servidor, é uma pauta importante, que nós estaremos tratando ela nas próximas semanas, envolvendo outras secretarias, né, gestão, envolvendo o planejamento, envolvendo o gabinete, para que a gente possa apresentar aí as condições fiscais, as condições dos nossos contratos e propor e colocar na parte técnica na mesa, para que depois disso, conhecendo os números do município, os números orçamentários e financeiros, das despesas com gasto pessoal, conhecendo esses números, o governo possa sinalizar qual vai ser essa proposta que vai ser encaminhada perante um estudo realmente com responsabilidade, com transparência, com equilíbrio, para que seja sustentável. Garantir algo para o servidor que possa ser sustentável e não uma promessa, né? Apenas uma promessa, né? Esse é o papel de todo gestor responsável. Fazer um estudo aprofundado e apresentar realmente esses números para ser discutido com o sindicato e com os demais envolvidos da categoria. Por isso, estas palavras que o senhor falou é extremamente importante, não é? Responsabilidade, transparência e o equilíbrio, não é? Perfeito. Isso são pilares da gestão pública, né? E que a gente vem seguindo à risca, sempre oferecendo informações técnicas baseadas em números consistentes, baseado na responsabilidade, para que quando for tomar a decisão, seja uma decisão sustentável, que você possa garantir realmente que aquilo que você está propondo possa ser de fato executado. Um abraço e até a próxima, hein? Obrigado, até mais. Muito bem, está aí a participação do secretário de Finanças da cidade de Cubatão, o senhor Genaldo dos Santos, conversando conosco aqui no término da audiência pública de Finanças e Orçamento. É a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2022. E a você que nos acompanhou mais uma vez, os nossos agradecimentos. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.